Então, boa noite a todos. Então, nesse momento, vamos cerrar os nossos olhos, agradecer ao nosso Pai a oportunidade de aqui estarmos na nossa casa espírita, aprendendo, compreendendo o Evangelho de Jesus, tão importante a nós, espíritos, em nosso processo evolutivo, tão importante para que compreendamos todos os fenômenos que ocorrem ao nosso redor, para que compreendamos o porquê da nossa existência, a razão de estarmos aqui, para que possamos completar esta existência com sucesso, atingindo o objetivo que nos propomos quando na vida espiritual, de aqui estarmos, de aqui contribuirmos para a evolução desse planeta, para que cheguemos um dia a um estágio de planeta de regeneração, onde o bem reinará, onde as pessoas se ajudarão uns aos outros e praticarão verdadeiramente o amor ensinado por Jesus. Agradecemos essa casa espírita que nos proporciona o conhecimento dessa doutrina e agradecemos a todos os mentores espirituais, a todos os bons espíritos que nos acompanham, nos intuem, dirigem esses trabalhos. Que Deus seja louvado e que assim seja. Bem, então hoje nós vamos falar sobre o capítulo 14, os itens 5 a 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que está aqui. Então, para quem não conhece, toda semana, né, nesta sala, a gente estuda sequencialmente os capítulos desse livro, né? Na verdade, a gente pega de cada capítulo, seleciona alguns itens e vai estudando item por item, né, sequencialmente. Então, quem esteve aqui semana passada, viu que nós estudamos, acho que honrai vosso pai e vossa mãe, né? Foi isso, né? Porque a gente começou esse capítulo aqui que chama-se honrai vosso pai e nossa mãe. A primeira parte dele é justamente honrai vosso pai e nossa mãe. A segunda parte dele é o que a gente vai estar vendo hoje, né? Que é quem é a minha mãe e quem são meus irmãos. E a terceira parte é sobre a parentela espiritual e a parentela corporal. Tá? Então Kardec, sempre como um grande pedagogo, né, que ele era, né, que toda a formação de pedagogo que ele teve lá em Verdun, né, no Instituto Pestalozzi, né, ele escreveu, né, ele sequenciou esse livro de uma forma bem didática, certo? Então, inclusive o que sobressai, né, na obra de Kardec é o bom senso dele, né, o racional dele, assim, que é muito desenvolvido, certo? Então ele tem um pensamento racional, lógico, assim, muito fácil, né? Qualquer pessoa que pega esses livros, ele percebe, né, como é que eles são realmente bem escritos, né? Então o que ele faz? Ele está querendo mostrar, né, esse conceito, né, de parentela espiritual e parentela corporal. Então ele começa mostrando os conceitos que Jesus passou de honrar pai e mãe. Tá? Então o que ele fala? Isso aqui ainda é o conteúdo da aula passada, certo? Da palestra passada. Então Jesus falou lá, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. O que Jesus quis dizer com isso? A gente tem que lembrar que Jesus falava não a nós aqui, certo? Ele não estava naquele momento se dirigindo a nós, ele estava se dirigindo ao povo judeu daquela época, né? Vivia naquela região ali da Judéia. Mas, né, com toda a evolução espiritual, né, de Jesus, né, esse espírito crístico, né, ele conseguia, dirigindo àquele povo, transmitir mensagens, né, para a posteridade, para muitos anos depois. E era isso que ele falou aqui. Então ele tinha que, muitas vezes, usar uma linguagem que fosse entendida, né, compreendida por aquele povo, certo? Mas que junto com essa mensagem tivesse guardada, né, a mensagem que ele ia deixar, né, para depois. E quando ele fala isso aqui, honrai o vosso pai e a vossa mãe, não era uma novidade para aquele povo, e nem devia ser para nós. Porque esse conceito de honrar o vosso pai e nossa mãe está onde? Quem lembra? Já vinha muito antes de Jesus. Nos 10 mandamentos, né?
É o 4º mandamento de Moisés, certo? Então já estava lá escrito: honrai o vosso pai e nossa mãe. Por isso que Jesus muitas vezes ele se referia, né, dizendo que ele não veio destruir a lei, ele veio complementá-la, né? Então ele pegou esse ensinamento, que já era um ensinamento de conhecimento daquele povo: honrai o vosso pai e vossa mãe, e ele complementa, né, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará, né? A gente talvez não entenda bem, na época eles entenderam muito bem, porque o que ele estava falando aqui? Da terra prometida. Ele estava falando para aquele povo da terra prometida, né, que tinha sido prometida para aquele povo, que eles encontrariam, né, essa terra, né, que foi que Moisés guiou eles para até chegar na terra prometida. Só que, como Jesus falava assim para a posteridade, nessa terra que o vosso Senhor nos dará, a gente entende agora, não como aquela terra prometida, que a gente sabe que era uma coisa, né, daquela época, né, do conhecimento daquele povo, né, das limitações, né, de conhecimento da vida espiritual daquele povo. Hoje nós temos muito mais capacidade de entender a vida espiritual, de compreender que a vida não é só isso aqui. Então, aquele povo precisava de alguma coisa física, e o físico para eles eles viviam no meio do deserto, né? Era uma terra prometida, uma terra de bonança, né, uma terra... Então era isso que eles buscavam, certo? Então aquilo satisfez aquele povo que estava ouvindo aquilo naquele momento. Mas não satisfaria a nós, nesse momento, porque a gente já tem um conhecimento além disso. Então, esse longo tempo na terra que o Senhor nos dará, é que a gente, né, ele está falando da verdadeira vida, da vida espiritual, da vida futura. Então é isso, né, que ele está falando. Então vocês vão ter benefícios na sua vida espiritual, na sua evolução espiritual. E aí aconteceu, né, Lucas descreve lá no versículo 19 a 18, né, acho que é capítulo 19, versículo 8, que Jesus estava lá, né, no meio de uma multidão, né, pregando, e vieram, né, naquele local a mãe e os irmãos de Jesus. Mas eles não conseguiram chegar perto de Jesus por causa da multidão que cercava Jesus. Então eles mandaram um recado, né, por outros, e aí alguém foi lá e falou para Jesus: ó, estão lá fora tua mãe e os teus irmãos que te querem ver. E aí Jesus, né, surpreendendo a eles, né, responde isso aqui: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Né? A minha mãe e os meus irmãos são os que escutam a palavra de Deus e a praticam, apontando para os discípulos, né? Esses são a minha mãe e meus irmãos, certo? Tem outra versão ali de Mateus, né? Está pequenininho, vocês não vão ler. Ó, estendendo a mão para seus discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Poxa, mas isso não contradiz o ensino anterior de Jesus? Ele não estava falando que a gente tinha que honrar pai e mãe, e aí depois ele vem e fala isso aqui? A gente vai achar estranho, né, essa posição de Jesus aqui, porque a gente vê sempre com os olhos da carne, com os olhos materiais. Mas Jesus queria aproveitar esse momento justamente para fazer isso, né, deixar essa lição para a posteridade. Qual era a lição que ele queria passar? É o que a gente vai ver hoje aqui, né? Então a gente vai entender melhor o que Jesus quis dizer aqui. Primeiro ponto que a gente tem que levantar, né, que Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo: que quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Então a gente não pode dizer que Jesus negava a sua mãe, por isso que ele desprezou ela ali, certo? Então ele não estava fazendo isso, renegando a mãe, né? Supor que ele haja renegado a sua mãe era desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então necessário se faz procurar outro sentido para as suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Então ele aproveitou o momento para transmitir uma outra mensagem. E daí aqueles que tiverem ouvidos, né, que escutem, né, aqueles que tiverem capacidade de compreender, né, que compreendam. Qual que era o desejo de Jesus, né? Com certeza era reunir, né, as ovelhas perdidas, né, em torno de si, né? Então fossem quais fossem, elas eram dele bem amadas. Então isso está em Rustem, lá nos 4 evangelhos. Jesus, ele tinha um objetivo maior, tá?
que não podia se restringir à família. Era muito além, né? Ele tinha ali um compromisso com a humanidade inteira. Então é a primeira chave para a gente interpretar essa passagem de Jesus, né? Ele está dizendo que ele não estava ali para atender a família dele, né? Ele tinha um compromisso maior, ele tinha uma missão maior, tá? Então esse é o primeiro ponto que a gente fala, né? Quando a gente fala em família, então é muito importante, a gente já deve ter falado na semana passada, né? Mas é importante a gente rememorar isso, né? A família, ela tem uma grande função na sociedade terrena. Talvez aos olhos materiais a gente não perceba isso, tá? A gente não se dê conta disso. Mas todos os espíritos, né, Emmanuel, todos os espíritos se comunicam, né, e eles falam a grande importância da família. Então a família, ela tem duas grandes funções, a gente compreende bem ela no Espiritismo, tá? Que é uma função educadora e uma função regeneradora. Essa função educadora é a oportunidade, né, que Deus dá, que a providência divina nos dá de recomeçar, né, recomeçar do zero, né, passar uma borracha em todo o nosso passado e começar do zero, né, fazer o contato com as pessoas que a gente errou, mas sem saber, né, que a gente errou, que a gente prejudicou aquelas pessoas ou vice-versa, né, e aí começar aquela relação do zero, né, que coisa boa, né, a gente às vezes na vida que a gente gosta, né, de começar numa nova empresa, começar num outro setor que ninguém conhece a gente, né, que a gente tem oportunidade de reescrever, né, o livro de novo, né, porque talvez os outros ainda tenham aqueles erros passados, né, sabem dos erros passados nossos, então a gente cria, né, uma personalidade nova, a gente faz isso, né. Deus nos deu essa oportunidade com a reencarnação, né, isso é excelente, né, se não fosse isso a gente talvez estivesse ainda estacionado, né, naqueles erros, naqueles conceitos passados, né? Assim é uma oportunidade de a gente acelerar, né, o nosso processo evolutivo. Então ela tem essa grande função educadora, né? Lembrando que Kardec define a educação como isso, né? Conjunto de hábitos adquiridos e a arte de manejar caracteres. Então nesse sentido de educadora, né? A gente refazer os nossos caracteres, né? A gente adquirir novos hábitos, certo? E uma função regenerativa. E qual seria essa? A gente na família, a gente tem condição de regenerar, né, de recuperar as nossas aflições passadas, né, as causas, né, de aflições e angústias do passado, como Paulo de Tarso falava, as raízes da amargura, né, as nossas raízes de amargura. Então a gente traz, às vezes até no subconsciente, né, porque nós ainda somos os seres das outras existências, né? No nosso subconsciente, né, a gente traz ainda quem nós somos verdadeiramente. Tanto é que a gente encarna e a gente tem um período da nossa encarnação que vai ali da encarnação em si, né, do início da encarnação, até os seus 7 anos de idade, onde o nosso espírito ainda está se ligando, né, completando os laços com aquele corpo físico. E aí o espírito nosso, né, esse espírito eterno que está aqui atrás, esse espírito velho, ele não se mostra ainda na sua totalidade, né? Ele está ali, as tendências dele estão ali nubladas. É o momento que a família consegue fazer essa função, né, educativa, né? Porque a pessoa está mais acessível, né, a essas, até pela própria fragilidade da criança, né? Kardec ele até fala, né, que a sabedoria divina, né, fez aquele ser, né, ele ser eterno, né, a gente se atrair por aquele ser, né? Ninguém consegue fazer mal para uma criança, né? A maioria de nós, né, não consegue fazer mal para uma criança, né? Porque ela nos inspira coisas boas, né? Então é um momento em que a gente tem a oportunidade, né, de fazer isso aí, né? Gerar novos hábitos, né? Regenerar-nos, né? Mas chega um momento ali, né, a partir dos 7 anos e até ali a adolescência, né, que a gente começa a assumir, a recuperar, né, todo o nosso patrimônio de quem nós realmente somos, né? Aí aflora, né? Por isso que muitas pessoas mudam, né, totalmente, né, a partir dessa idade, né? Elas vão mudando o caráter, né? Parece que ela está formando o caráter, mas ela está recuperando o caráter dela, certo? Às vezes, né, já influenciado pelo que ela recebeu naquela encarnação, né? Então ela já vai se recuperar melhorzinha, né? Então a gente tem essa oportunidade, né? E muitas vezes nós estamos ali naquele lar, junto, né, de pessoas que
muitas vezes foram nossos desafetos no passado. E aí é a oportunidade, então, da gente recuperar, né? Recuperar aqueles laços. Para que um dia que a gente desencarne, que a gente vai ver, olhar e falar assim, poxa, isso aí é aquele que eu fiz muito mal, mas agora é uma pessoa que eu amo, né? Que eu compreendo, né? Então é a chance que a gente tem de fazer isso. Agora, o nosso lar, ele é uma célulazinha, né? Tem ali que 3, 4, né? 2, 3, 4, 5 pessoas, né? Hoje em dia tem uns maiores, mas assim, a maior parte está nessa faixa aí, né? Então ele é uma pequena célulazinha, tá? E aí os espíritos até falam assim, é um estudo concentrado ali, né? É um treinamentozinho, certo? Que a gente tem oportunidade. E aí a importância, né, da gente, no lar, a gente treinar esses sentimentos cristãos, né? A gente procurar colocar em prática o Evangelho, né? Da indulgência, do perdão, do amor, né? Da compreensão. Tudo isso que a gente aprende aqui, o primeiro lugar que a gente vai aplicar é o nosso lar, certo? Então ali a gente faz esse estudo concentrado, né? É onde também as pessoas estão mais próximas, né? Então aí os conflitos acontecem com mais intensidade, mas é a oportunidade da gente treinar. Porque se a gente não conseguir fazer isso no nosso lar, como é que a gente vai fazer isso da porta para fora? Né? A gente não é capaz de dentro da própria casa vivenciar essas coisas, com certeza a gente não vai fazer isso da porta para fora. Mas esse é o objetivo. Não é a gente se conter e ficar só no nosso lar. Ali é só o treino, é só a escola. O objetivo é a gente ampliar, a gente se relacionar com a comunidade inteira. Tá? E aí é outra parte do ensino de Jesus aqui, né? Jesus, ele vinha, né, ele precisava demonstrar que ele punha em prática os ensinamentos que ele estava dando à multidão, né? Isso não é só nesse caso aqui, mas em toda a vida de Jesus, ele foi a prática, né, o exemplo de tudo que ele... E aí é uma das grandes diferenças dos ensinos de Jesus, né, para os outros, né, missionários, que na verdade a gente sabe que são prepostos de Jesus, que é o governador da terra, que vieram aqui. Muitos, eles falavam, né, é como nós, né, às vezes a gente fala, mas a gente age de uma forma diferente. Jesus não, ele tinha uma total coerência entre o falar, né, e o agir. Né? O agir dele era o exemplo, né, o espelho do que ele falava. Certo? E aí ele queria mostrar, né, provar que todos os seres humanos são de fato filhos de Deus e por isso irmãos dele, Jesus, enquanto caminham nas vias do Senhor. Então está aqui a outra mensagem que ele quis falar, né? Ele não quis menosprezar a família dele, mas ele quis mostrar, né, que antes da parentela física, tá, ele tinha, né, os irmãos dele, a humanidade, né, toda como irmã dele. Né? As versões de Mateus, Marcos e Lucas, né, elas são exatas. Esse trecho ele aparece muito parecido nos 3 evangelhos, né? E elas se completam, né? Então, num desses evangelhos, eu não lembro qual deles, ele tem esse trecho aqui, que Jesus apontou com a mão para os discípulos que cercavam e respondeu, né? Esses são minha mãe e meus irmãos, tal. Então, ele tinha mais um objetivo aí, que era o quê? Mostrar para aquela multidão que estava ali com ele, que aqueles discípulos, né? Ele estava atraindo a atenção do povo para aqueles discípulos, tanto que ele aponta para eles, né? Que eles passariam a ser o exemplo, né? Então, em algum momento Jesus sabia que ele ia ter que deixar, né, o apostolado dele, e aqueles, né, discípulos teriam que dar continuidade. Então ele precisava criar esse vínculo, né, entre a multidão e esses discípulos, né? Então ele atraía com isso a atenção do povo para os discípulos, né, para que a população procurasse imitá-los, né, porque eles seriam a continuidade da tarefa de Jesus. E tinha por fim, né, atentas às palavras que lhe eram dirigidas, mostrar veladamente que nenhum laço humano prendia Maria e nem por conseguinte aqueles com quem o supunham ligado por humano parentesco. Né? Aqui já tem uma outra, aí eu não vou entrar nesse meandro aqui agora, né, que fala sobre a genealogia de Jesus, né? Maria era virgem ou não era virgem, né? Jesus foi concebido, né? E toda essa discussão, né? Então o Rostam fala aqui que na visão dele, né, Jesus ele não era um ser encarnado, ele era um ser agênere, tá? E por isso ele não tinha realmente parentesco, né, com esse espírito. Ele acha que ele está passando essa mensagem também, tá?
Como é uma coisa mais controversa, eu deixo para cada um chegar à sua conclusão sobre esse terceiro aspecto que o Rustem fala, né? Esse quarto aspecto. Então ele quis mostrar que ele não o ligava a Maria, nem aos seus irmãos, né? Nem aos discípulos, nem à multidão, senão um laço espiritual, um parentesco espiritual. Que a gente, assim, do ponto de vista material, pode achar que é menos, mas na verdade é mais. Porque um parentesco, né, uma ligação espiritual, é uma ligação verdadeira, né? Uma ligação baseada em afinidades. Que nem sempre pode acontecer, né, numa ligação carnal, né, uma ligação, uma parentela corporal. Uma parentela corporal. Então, nem sempre isso pode acontecer, né? Às vezes estão ali pessoas que não são realmente afins, buscando, né, atingir essa afinidade, né? É isso que elas têm que buscar, mas ainda não chegaram nesse estágio. E muitas vezes alguém que nem é do seu círculo familiar te traz mais afinidade, né? Porque talvez ele seja da tua parentela espiritual, né, do que aquele que está ali. Então, encarnações, a nossa parentela corporal, ela muda, né? Além de nós vivermos vários papéis, né? Uma hora pai, outra hora mãe, outra hora filho, né? A gente também muda de personagens, né? A gente vai encontrar com outras pessoas, resgatar com outras pessoas, certo? Mas nós, ao longo dessas encarnações todas, vamos construindo uma outra família, que é a nossa família espiritual, tá? A gente vai falar isso mais no próximo terça-feira, né? Na terceira parte desse capítulo, que vai falar sobre a parentela espiritual e a parentela corporal, certo? Então, só aos olhos dos homens, né, mas não na realidade das coisas, é que existia esse parentesco próximo entre Jesus e os que eram chamados seus irmãos e irmãs. E aqui ele ressalta, né, que irmão, em hebreu, tinha outros significados, né? Não é, irmão para a gente é aquele próximo, é aquele filho do mesmo pai e da mesma mãe, né? Ou filho do pai ou só da mãe, né? Mas irmão naquela época tinha o sentido de qualquer parente, tá? Podia ser um primo, um parente. Então, a esses irmãos aí ele não tinha esse parentesco. E aí, concluindo, né? Jesus, em nenhum momento, ele perdia essas oportunidades de deixar, né, esses ensinos, né, que iam além, né, daquele momento em si, né? E ele aproveitou, né, quando se deparou com a chegada da família, né, justamente para isso, para precisar essa diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Então, a lição que a gente quer transmitir, né, o que eu gostaria que vocês guardassem aqui hoje, né, é justamente essa, né, que o nosso lar, ele é esse ambiente, né, de estudo, de treino, né, mas que a prática, né, ele tem que acontecer além do nosso lar, né. Eu, inclusive, assim, ó, a minha visão, tá? O momento que nós estamos vivendo na humanidade, da pandemia, ele é um momento de retração das pessoas. Para que as pessoas, a gente recupere um pouco, né, o que a gente estava perdendo do lar, entendeu? A gente foi obrigado a conviver mais em família, né? Então a gente buscou, né, a espiritualidade forçou-nos a novamente nos retrairmos dentro do nosso núcleo familiar, né, para que a gente ali exercitasse todos esses, né, essas virtudes, né, e aí voltássemos, né, que nós vamos voltar, espero que em breve, ao convívio da sociedade, tá? Mais fortes, né, mais fortalecidos, mais treinados, né, porque era o treino ali, né, mais treinados a conviver com os nossos irmãos, né? E aí a humanidade vai dar um pequeno saltinho, né, um pequeno passo à frente, né, uma pequena evolução por conta de um momento que ela teve que viver, né? Então, o nosso objetivo maior não é só nos fecharmos, né, e amarmos e convivermos, né, e nos relacionarmos com essas pessoas do nosso lar. É muito importante isso, mas ela não é tudo. A gente precisa estender isso, né, estender esse amor, né, esse amor que a gente tem pelos filhos, né, que é incondicional, a gente precisa ter pelos outros também, né? Esse apego, né, que a gente tem pela esposa, né, a gente precisa ter pelos outros também. Então,
o amar a humanidade como um todo, ele não é excludente do amar a família. Nós não precisamos deixar de amar a família, os filhos, para amar a humanidade. Mas a gente precisa abrir. A gente não pode, né, ser tão pequeno de restringir todo o nosso amor, todo o nosso carinho, né, todo o nosso afeto àquele grupo tão pequeno. Certo? A gente tem que abrir. E tá aí as pessoas estão pedindo, né, por nós. As pessoas estão... Tem quantas pessoas necessitadas, quantos infortúnios que a gente não conhece ao nosso redor, né, próximo de nós. Então a gente precisa se abrir, a gente precisa ter a humanidade inteira como família. E Jesus foi um grande exemplo disso, né? Jesus acolhia todos da mesma forma. E aí essa passagem mostra isso, né? Ele quis exemplificar isso, né? Que ele acolhia todos da mesma forma. Então esse é o grande exemplo que nós temos que seguir, tá? Sair do nosso mundo pequeno, né? Já fizemos o treino, né? Se a gente não se fixou ali, dá tempo, né? Vamos lá e vamos aprender nesse convívio familiar, vamos corrigir os nossos problemas familiares, mas não fiquemos só na nossa família. Estendamos, né? E muitas vezes o fazer a caridade fora do lar nos traz ensinamentos valiosos para a gente dar valor ao nosso lar. Né? A gente vê lares destruídos, a gente vê famílias desmoronando, a gente vai ajudá-las, né? Mas quando a gente volta, né, e a gente vê o nosso lar, a gente dá valor àquilo que a gente construiu, né? E aí a gente deixa de brigar por picuinhas, né, por coisas pequenas, porque existem coisas muito, né, dramas muito maiores, né, ao nosso redor, que a gente nem se dava conta. Entendeu? Então, façamos isso, né? A gente não nos restringamos aos nossos lares, né? Cuidemos do nosso lar, né? Cultivemos o relacionamento na nossa casa, mas ampliemos o nosso horizonte. Dúvidas? Complementos, observações? Não? Então agora a gente vai botar uma musiquinha, e aí a Silvia vai chamando vocês para o passe, tá? E aí vocês, depois do passe, voltem aqui e a gente vai fazer a prece de encerramento, ok? Então, meus irmãos, nesse instante nós vamos dar início ao passe coletivo. Então eu peço que todos se sentem de forma confortável, descruzem os braços e as pernas. E vamos fechar os nossos olhos e nos lembrarmos da imagem de Jesus. Jesus nos prometeu que onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas, Ele aí estaria. Então Jesus está conosco. Tranquilizemos o coração, respiremos calmamente, oremos com fé. Divino amigo Jesus, temos certeza de Sua presença entre nós. Abençoa-nos, Senhor, nesse instante, iluminando os nossos pensamentos, a fim de que possamos estar em harmonia com o universo e com a presença amorosa de Deus, nosso Pai. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, mentalizemos nesse instante uma cachoeira de águas limpas e cristalinas, vindas do amor de Deus, nos banhando. Derramam-se em nossas cabeças, descem pelos ombros, banham todo o nosso ser, nos trazem paz, serenidade, equilíbrio, limpam todas as impurezas, pacificam nosso ser. Sintamos estas águas nos banhando, nos limpando. Graças a Deus. Meus irmãos, mentalizemos o sol, irradiando luz que penetra suavemente em nosso corpo,
raios que renovam nossa alma. Mentalizemos Jesus como sol diante de nós. Sua luz, seu calor nos envolvem. Sintamos as energias de cura que emanam de Jesus em nossa direção. Ele ouve as nossas preces. Confiemos no Senhor. Seu amor é infinito e nos acompanha, nos protege, nos oferece tudo o que necessitamos. Confiemos em Jesus. Ouçamos sua voz amiga, não vos deixareis órfãos. Graças a Deus, Senhor Jesus, agradecemos, amigo querido, pelas energias salutares desta noite. Conserva-nos, Senhor, na tua paz. Abençoa o nosso retorno aos lares. Guarda-nos contigo, Senhor Jesus. E em seu nome, Mestre querido, nós pedimos a tua autorização para encerrarmos os trabalhos desta noite. Graças a Deus. Que Deus seja louvado.